Havendo quórum, declaro aberta a sessão do Tribunal Pleno desta quarta-feira. Discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Aprovada a unanimidade. Expediente. Ofício conjunto circular do excelentíssimo senhor desembargador Expedito Ferreira e da excelentíssima senhora desembargadora Maria Zeneide Bezerra. Senhores magistrados, com os cordiais cumprimentos, dirigimos-nos a Vossa Excelência para solicitar o esforço e a participação durante a Semana da Baixa e movimentações processuais, instituída através da Portaria Conjunta número 32, objetivando primordialmente a redução do percentual de taxa de congestionamento deste Poder Judiciário. Ressaltamos que a união de todos os magistrados do Rio Grande do Norte nas atividades de baixa e movimentações processuais é necessária para demonstrar a qualidade deste Tribunal de Justiça. Sem mais para o momento, esperando contar com a colaboração de Vossa Excelência, enviamos vossa elevada estima e consideração atenciosamente. E ainda, Excelência, ofício do excelentíssimo no senhor desembargador Amilcar Maia, agradecendo a moção de congratulações aprovada na sessão ordinária deste Tribunal Pleno em razão da passagem do seu natalício. Somente, Excelência. Passemos à leitura de acórdão. Consta aqui, desembargador Amilcar, tem uma leitura, não é? O mandado de segurança com liminar 2017-0037-12-6, onde é impetrante Fagner Monte Rodrigues, impetrante comandante-geral da Polícia Militar. Mandado de segurança, pretensão consistente em determinação de inclusão do impetrante em quadro de acesso visando promoção para a graduação de cabo da PM, prejudicial de decadência na observância do prazo de 20 dias para impetração de mandados em relação ao ato administrativo publicado no Boletim Geral número 224, de 6 de 12 de 2016, o rito impetrado em 10 de 4 de 2017, acolhimento. Mérito, condição subjúdice do demandante que responde à ação penal, vedação legal consciente no artigo 3, inciso 5º da Lei Complementar 515 de 2014, aplicação do princípio de presunção de inocência que comporta temperamentos, o rito instruído apenas com certidões de antecedentes criminais e de distribuição, além de estados processuais, a ausência de prova pré-constituída, impossibilidade de dilação probatória, extinção sem resolução do mérito da ação mandamental. Aqui eu registro a posição do desembargador Saraiva Sobrinho, que já é do conhecimento da Corte, e acordam os desembargadores que integram o Tribunal Pleno desta Igreja Corte, por maioria de votos, em consonância com o opinamento oral do representante do Ministério Público, presente na respectiva sessão, e acolher a prejudicial de decadência em relação ao ato administrativo publicado no Boletim Geral 224, de 6 de 12 de 2016, citado pelo desembargador, relator, também por maioria de votos em denegar a segurança em razão da ausência de prova pré-constituída, sendo que o desembargador Maria Zeneide Vivaldo denegava por outro fundamento, vencido o relator e desembargador João Rebouças, Saraiva Sobrinho, Glauber Rego, Amauri, Moura Sobrinho, Judite Nunes, que a concediam. Relator para o acórdão, este que fala, segue datado e assinado, senhor presidente. Feita a leitura, alguma manifestação de algum desembargador? Aprovada a unanimidade. Passemos à parte propriamente judiciária, com a preferência para o mandado de segurança de número 4 da extra pauta anterior, que haverá uma sustentação oral. Há um registro aqui. É o mandado de segurança sem liminar, número 2017, 5677, dígito 9, impetrante Fleming Rumenig de Azevedo Santos, advogado doutora Ana Lia Gomes Pereira, OAB-RN e outro, impetrado governador do Estado, ente público, Estado do Rio Grande do Norte, procuradora doutora Lúcia de Fátima Dias Fagundes Cosentino e relator desembargador Dilermano Mota, que tem a palavra. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Não temos feito, então Vossa Excelência tem a palavra. Do Gilson Barbosa, que hoje preside esta Corte de Justiça, excelentíssimo relator de Dilermano Mota, demais desembargadores, advogados e demais presentes. O presente mandado de segurança 2017-5677, dígito 9, trata de matéria já decidida em outros julgamentos desse egrégio tribunal por diversas vezes, visando destacar a atenção de Vossas Excelências para uma peculiaridade desse pedido judicial, para a aplicação do melhor direito à demanda, embora já seja uma matéria pacificada nesta Corte, venho fazer esta defesa no caso específico, o autor aprovado em segundo lugar
no concurso público de 2015 da Secretaria de Educação do Rio Grande do Norte para o cargo de professor especialista em língua espanhola e, mesmo logrando êxito fora da colocação, sim, ficou fora das vagas previstas como imediatas do edital. Embora não tenha sido convocada para a administração pública, a primeira colocada, Lívia Maria Campos da Paixão, por não ter interesse em assumir o cargo, se convocada fosse, redigiu o termo de desistência formal de cargo em concurso público, acostado aos autos, reconhecido em cartório, sendo este um documento com reconhecida fé pública. Deste modo, o autor se subrogou à condição de primeiro colocado, ficando assim aprovado dentro do número de vagas ditas imediatas do edital, aguardando a sua convocação. No caso específico, a verossemelhança das alegações do autor com a jurisprudência do STJ em recurso de mandado de segurança 26.426 de Alagoas, relatora ministra Laurita Vaz, 5ª turma, em face de renúncia à nomeação. Então, tem a ementa e, em seguida, ela fala que, em tema de concurso público, essa é disso que é o edital, é lei entre as partes, estabelecendo regras às quais são vinculadas tanto a administração quanto os candidatos. Veiculado no instrumento convocatório o quantitativo de vagas a serem disputados no certame, bem como restando evidenciado posteriormente o interesse preenchido das vagas existentes, ante a manifestação do Tribunal Pleno da Corte de Origem, em sessão administrativa, importa em lesão a direito líquido e certo a omissão de se nomear candidato aprovado próxima lista classificatória. É o que ocorre no caso dos autos, em que o recorrente restou enquadrado dentro das vagas originalmente ofertadas em face de uma renúncia à nomeação e de uma exoneração, tendo sido preenchidas apenas 3, no caso do processo, que se assemelha 3 das 4 vagas anunciadas no edital. Em decisão do nosso Tribunal de Justiça, com relatoria do excelentíssimo desembargador Glauber Rego, em situação que ressurge o direito à nomeação, cuja emenda vamos a seguir. Administrativo e constitucional, mandato de segurança, concurso público com candidato aprovado fora das vagas. Em terceiro lugar, edital que previa apenas uma vaga. Primeiro colocado que foi removido, segundo colocado que não tomou posse. Direito subjetivo à nomeação, que ressurge no contexto provado nos autos precedentes do Supremo Tribunal Federal, segurança concedida para determinar a imediata nomeação do impetrante. Em outro momento, nesse mesmo tribunal, com relatoria do nobre relator do presente mandato de segurança de Lermando Mota, onde tive o prazer de advogar, a concursada também estava fora do número de vagas, mas se qualificou para tanto, porque outros melhores classificados desistiram, cuja emenda vemos: processual civil, mandado de segurança, concurso público, candidato aprovado fora do número de vagas do edital, convocação em número inferior ao número de vagas previstas e vacância gerada pelo não comparecimento de candidatos mais bem classificados. Quantitativo que supera a colocação da impetrante, direito líquido e certo a imediata nomeação, precedentes do Superior Tribunal de Justiça, concessão de segurança. Nunca é demais dizer que o principal argumento que regula o direito líquido e certo do impetrante deve ser atendido principalmente por existir repercussão geral pelo já conhecido recurso extraordinário 837.311 do Piauí, onde destaca o seu conteúdo naquilo que defendemos. Assim, a discricionariedade da administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar 0. Tem uma expressão aqui em alemão que é difícil a gente dizer, mas que
tem uma frase em alemão que, infelizmente, eu não sei pronunciar, mas que, traduzido para o português, quer dizer reduzir a discrição para zero, fazendo surgir o direito subjetivo à nomeação, nas seguintes hipóteses excepcionais, quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital. Diante do relatado, percebe-se que o direito líquido e certo da impetrante deve ser atendido, tendo em vista a necessidade de ocupação do cargo, a previsão editalícia, uma vez que a única vaga prevista para a quarta direde não tenha sido preenchida, também resta evidenciado como no recurso de mandato de segurança já descrito do STJ, a violação do direito subjetivo do impetrante à nomeação. Por todo o exposto, e principalmente pelo estabelecido em um sistema de precedentes que deve ser observado no momento da tomada de decisão, conforme previsto, de acordo com o nosso novo Código de Processo Civil, venho com muita satisfação a essa egrégia Corte de Justiça pedir que conceda a segurança do postulante, determinando sua nomeação como professor especialista de língua espanhola. Muito obrigada. Com a palavra, o senhor relator. Senhor presidente, senhores desembargadores, este é um caso que parece que a ementa pode resolver, porque ela é bem explicativa. Resumindo o voto, o candidato foi aprovado fora do número de vagas, é a primeira nuance, fora do número de vagas, previsto no edital. Foi aprovado em segundo lugar, quando o edital previa apenas uma vaga para nomeação imediata. E a pretensão nesse mandado de segurança vem com esteio num documento particular. Houve uma desistência, mas foi juntado um documento particular, não da administração, um documento particular. Então, a emenda diz isso. Candidato aprovado fora do número de vaga previsto no edital. O candidato foi aprovado em segundo lugar. Edital que previa apenas uma vaga para nomeação imediata. Pretensão fundamentada em documento particular de desistência. Então, a primeira candidata, ele juntou apenas um documento particular da primeira candidata desistindo, inexistente de qualquer documento demonstrando a convocação e efetiva desistência da aprovada em primeiro lugar, para a única vaga prevista. Necessidade de demonstração de desistência perante a administração pública, expressa ou tácita, ante a distinção da relação jurídica firmada. Então, por essa razão, eu estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a segurança. Alguma manifestação a respeito? Senhor presidente. A palavra do desembargador Ibanez. O processo em julgamento da relatoria do desembargador Armando tem semelhança com o de minha relatoria, o de número 36, que é impetrante Tiago de Sá Oliveira, e tem a mesma advogada representando. E neste em que sou relator, o argumento trazido na impetração é de que ele 36, foi aprovado, né, 36. Ele foi aprovado para uma direde e surgiram vagas em outras diredes, e que, em função disso, ele estaria em condição de assumir vagas existentes nas demais diredes em que oferecidas para a mesma especialidade dele, que é música. E, neste caso, eu estou votando também, conforme o desembargador Armando, por entender que aquela regra que dizia que do edital que prevê a nomeação imediata é para as vagas daquela direde em que o candidato se inscreveu, e não para as vagas do concurso como regra geral. Então, diferentemente do que tenho defendido, quando em outros casos em que as vagas existentes são na mesma direde e que o edital previu nomeação imediata, eu votei e fiquei relator para outros processos, entendendo haver direito à nomeação imediata conforme previsto no edital. Nesse caso, o edital previu nomeação imediata, mas dentro daquelas vagas para cada direde. A hipótese aqui, do 36, que parece ter semelhança com a o 4 do desembargador Armando, é que dentro da direde para a qual o candidato se inscreveu, as vagas oferecidas para nomeação imediata foram providas, e surgiram vagas
na minha especialidade, mas em diredes diferentes. E aí penso que, nesse caso, o candidato entra na regra geral de aguardar a nomeação dentro do prazo de validade do concurso, mas de acordo com a conveniência da administração. Estou registrando esse marcador do Hermano para dizer que concordo com o voto de Vossa Excelência e que o meu é semelhante em raciocínio no que Vossa Excelência está votando. Alguma manifestação a mais? Então, julguemos em conjunto os dois e considera aprovada a unanimidade nos termos da relatoria. Desembargador Dilermano e o... Excelência, eu Desembargadora quero Judite, só fazer desculpe. uma observação. Uma observação, e que desembargador. eu vou ficar votando em ambos, porque eu não estava presente. Não vai votar? Não, no relatório e na sustentação oral do desembargador Dilermando. Certo. Mas agora, com os esclarecimentos do desembargador Ibanez, que é idêntico, eu tenho condições de votar. E por isso que eu estou vai só acompanhar. fazendo essa observação, Certo. vou acompanhar. Vai acompanhar. Bom, Então, aí, feita essa observação, porque eu não estava realmente Certo. presente. Feito o registro das observações, desembargadora Judite, aprovada a unanimidade nos termos da relatoria, desembargador denegando, nos termos da relatoria, desembargador Dilermano e desembargador Ibanez. Senhor presidente, Pois não. o de número 40 de minha relatoria não é que tenha preferência, mas é também dessa matéria em que a advogada também defende a causa. Proceda, então, a E, relatoria. neste caso, o impetrante é Roberto de Souza Sintra, e a hipótese aqui... Número 40. O 40. A hipótese aqui que eu identifiquei é, neste caso, o candidato foi aprovado dentro do número de vagas para a própria DIRED, para a mesma região, e dentro daquela regra da nomeação imediata. Aqui eu estou votando diferentemente pela concessão da segurança, porque é aquelas hipóteses em que o tribunal, por maioria, tem decidido conceder a segurança, porque o edital previu a nomeação imediata. Número 40. Alguma manifestação? Desembargadora Zeneide. No 40, Vossa Excelência denega. Então, vamos tomar o voto. Não, a divergência é da desembargadora Judite. Dela. Vamos Da tomar o voto. desembargadora Zeneide, perdão. Tomemos o voto. Só a desembargadora Zeneide que diverge. Certo. Feitas as anotações. No meu caso, eu tive um voto isolado, mas eu revi, tanto é que eu trago um hoje concedendo. Então, foi só num voto anterior. Certo. Senhor presidente, Alguma manifestação a mais? Concedo. não, No de número 40. isso. Alguma manifestação a mais? Não, senhor presidente, só para dizer que Desembargador João o Rebouças. 10 e o 14 10 e 14. também são professores, prova dentro do número de vagas, convocação imediata prevista no edital. Na esteira dos precedentes, eu estou concedendo também a segurança. 10 e 14. O Isso. 5 também. Só a desembargadora Zeneide que denega. O 5 também, excelência. Dentro do número de vagas, Certo. convocação imediata. O Um 5. momentinho. A advogada quer falar quanto aos processos em que ela é postulante. Não é isso? É o seguinte. Mas está concedendo, doutor. Eu sei, não é em relação a esse não. Eu só queria deixar de dizer aqui que eu pedi para fazer 2 sustentações orais. Não obstante o nobre desembargador, doutor Ibanez, já ter proferido antecipadamente o voto dele, que eu acato sim, eu tinha pedido também no dele, que é o caso diferenciado, uma sustentação oral para uns esclarecimentos, muito embora eu acate com o voto dele, mas algumas peculiaridades desse sentido que, se possível, eu poderia esclarecer. Ter esclarecido, porque foi pedido também a sustentação É o oral. de número 36, Já votou, não? né? Porque é bem diferente do outro, É o eu de- considero. É o número 36, né? É. Mas já foi apreciado aqui, e o silêncio de Vossa Excelência, agora, Não, mas é porque eu ia falar. Mas já era foi no aprovado. 36. já foi aprovado. Será Já foi que tem alguma aprovado. coisa que a gente desconsidere aí? Esse assunto é Pode ser que a encerrado. gente volte aí, Então tá muda o certo. voto, né? Vamos recapitular agora os processos que foram indicados. Sim, agora. aí os outros 5 são todos no mesmo sentido anterior. Tá bom. Eu vim só para fazer, assim, para falar sobre os diferenciados. Por gentileza, vamos ver. Doutora Zeneide, Muito parece que quer obrigada, falar. muito De nada. obrigada. Disponha. Já estavam aí registrados que são iguais, É, o meu é o sexto, é o sexto, né? o número pensado
O meu é o 10 e o 14, né, desembargador Gil, senhor presidente? O sexto e qual mais, desembargadora? Denega. O sexto, as desembargadoras Zeneide denega. Quanto ao sexto, alguma manifestação? Não, claro. No mesmo sentido do anterior, tem que ser no mesmo No sentido caso do da anterior. desembargadora Zeneide, no caso Ela fica vencida. no caso das nomeações, da previsão de nomeação imediata, Vossa Excelência mantém o entendimento pela denegação. Todos acompanham? Não, só ela fica sozinha. É concedendo, ela é vencida. Ela é vencida. Vamos por ordem, porque muda, processo 5, 4, 3 mistura, fica meio ruim para a gente anotar aqui. É que os casos de nomeação imediata, ela denega, o tribunal concede. É só isso. Essa observação está registrada. E o relator para acordo é Ibanez. Agora, o desembargador Ibanez é o relator para acórdão, certo? Já anotado. Tem mais algum? Então, para a gente pôr ordem aqui, já foram julgados o de número 4, 5, 6, 10 e 14. 36, 36 e 40. Certo? Podemos continuar nos demais? Vamos lá. Não havendo mais prioridade, vamos à ordem normal. Então, passemos ao processo de número 1. É o mandato de segurança número 2017, 5977, dígito 5, da relatoria do desembargador Saraiva, que está com vista para o desembargador Amilcar Maia. É o 2017-0059-77-5. Essa situação é aquela questão da insalubridade. Pedi vista para analisar a prova documental que instruía, porque tinha posição em conforme com a maioria da Corte, divergente da do desembargador Saraiva. Entretanto, após examinar a documentação acostada nos autos, eu concluo em acompanhar o relator, mas por outra fundamentação. Porque as fichas financeiras que acostadas aos autos não comprovam o desempenho da atividade insalubre pelo período que a lei requer para assegurar o direito à aposentadoria. E digo aqui, destaque-se a ficha financeira constada pelos impedentes não demonstra o recebimento da gratificação nos meses de abril e maio de 96, que a documentação referente ao aluno de exercício financeiro não trouxeram informações de referidos meses. Portanto, não comprovado o recebimento ininterrupto da gratificação de salubridade no período de 25 anos, não há que se falar em concessão da aposentadoria especial impetrante. E assim sendo, Excelência, desconsidero o período de abril e maio, 96, tem-se que a impetrante somente conseguiu demonstrar o labor ininterrupto em condições insalubres por 20 anos e 11 meses, o que implica na ausência de direito líquido e certo por ela vindicado. Então, eu acompanho o relator, mas por outra com razões próprias, né? Não sei como é que ficaria isso, porque, apesar de acompanhar o relator, a Sua Excelência tem uma base argumentativa completamente divergente da maioria. Eu não sei. A Excelência denega por outra fundamentação. Pela ausência de prova que ele tenha aquela percepção da gratificação de insalubridade de forma ininterrupta. Então, vamos tomar o voto, né? Pela ordem aqui, o desembargador... Presidente, o desembargador de Lemano disse que concorda com... Eu acompanho o voto do desembargador. Então, ele adequa o voto Porque o tribunal concede quando tem a sua De qualquer forma, adequa a fundamentação e... porque Não, mas não é o relator, é desembargador Saraiva. Hein? Desembargador Saraiva. Desembargador Saraiva, como se manifesta? E ele denega o primeiro. O Insalubridade. desembargador Saraiva diz que mantém a posição dele. O desembargador Amilcar também tem outras razões, né? Então, vamos ver quem é que... Só um esclarecimento, Excelência. Denega É que o tribunal, esclarecimento, presidente, é que o tribunal tem concedido, na sua maioria, né, a exceção apenas do desembargador Cláudio desembargador Saraiva, com as fichas financeiras e contra-cheque. No caso, não contém a ficha financeira, então ele está denegando por outro motivo, e eu acompanho. Não contempla todas todo o período. De qualquer forma, senhor presidente, me parece que a conclusão é pela denegação em face da ausência da prova pré-constituída, Exatamente isso. do efetivo exercício da atividade insalubre, quer
pela ausência de perícia médica, como entende o desembargador Saraiva Sobrinho, ou quer como entende o desembargador Amilcar, seguindo, inclusive, a maioria da Corte, e o entendimento prevalecente na Corte de que, nesse caso, sequer as fichas, não é isso, desembargador Amilcar? Há uma falha de alguns meses. Não há prova do tempo integral necessário à aquisição do direito à concessão da segurança. A conclusão será, naturalmente, pela ausência da prova constituída, muito embora na fundamentação seja diferente. Só a fundamentação, né? O tribunal nega por unanimidade. E no caso, aí, me parece que o desembargador Amilcar ficaria relator para o acórdão. Não é? Porque a se adotar, não é, a permanecer o relator, seria, não é, prevaleceria a tese ou o fundamento esposado pelo relator, quando não é, apesar de se negar a segurança da mesma forma. É o que me parece. Da minha parte, nenhuma objeção. Pois não, então, o desembargador Amilcar fica para fazer o acordo, né? O segundo é da relatoria também, desembargador Saraiva, e está com o vice-desembargador Amilcar. Segundo, vem com, além da argumentação que Vossa Excelência traz, sempre nessas situações, Vossa Excelência pontua a sua razão de entender, sua fundamentação para se posicionar foi no sentido da ausência de ficha financeira, demonstrando o pagamento dessas gratificações, porque nessa situação ele só começou a receber essa gratificação a partir de 2015. Apesar do laudo. Então, nessa situação, eu acompanho integralmente o desembargador Saraiva Sobrinho. E os demais acompanham também? Então, a unanimidade, o tribunal acompanha nos termos da relatoria do desembargador Saraiva. Número 3, desembargador Amilcar é o relator. Pauta anterior, não é, Excelência? Pauta extra pauta anterior. Senhor presidente, é o mandado de segurança 2017-00-703, dígito 0, onde é impetrante o Biratã Nascimento de Alencar Júnior, impetrado pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Por dever de lealdade à Corte, eu devo destacar uma peculiaridade nesse julgamento. O mandado de segurança, que eu aqui trago em mesa, que o voto está disponibilizado, eu adotei a posição que foi também adotada pelo desembargador de Lermano, em sessão do dia 13 de setembro passado. A posição que foi adotada pela Corte é unanimidade, na questão de progressão de funcionário, aquela progressão por titulação. Então, essa posição é que eu estou adotando também, seguindo, porque foi a posição mais recente. Mas eu gostaria de destacar que em decisão anterior, esse pleno havia mantido o sobreachamento dessas progressões. Essa decisão foi adotada em março, se não me falha a memória, de março deste ano, em um recurso administrativo interposto por outra servidora. Então, como eu digo, por dever de lealdade aos senhores, eu devo chamar a atenção a esse fato. Entretanto, estou trazendo o processo de mandado de segurança em mesa, adotando a última posição que a Corte tomou no julgamento do mandado de segurança da relatoria do desembargador de Lermano, mas alerto que há essa situação anterior. Não sei se alguém gostaria de fazer alguma consideração, algum exame mais detalhado. Alguma consideração a respeito? Pela ordem. Pois na palavra, desembargador Cláudio. Me parece que o processo seja o do Petranto Biratã Nascimento. Exatamente, senhor presidente.
A própria lei e praticamente todas as leis de progressão funcional dentro da carreira prevêem que, ao realizar cursos que possam melhor capacitar o servidor para o exercício de suas atribuições, mereça realmente o reconhecimento da administração pública, no sentido de ele ascender a outro nível. No caso vertente, não me parece que o curso firmado pelo servidor possa auxiliá-lo a desempenhar melhor suas funções, porque, pelo que consta aqui, foi um mestrado no programa de pós-graduação em estudo da mídia, e ele é auxiliar técnico. De maneiras que, por exemplo, o Tribunal Regional Eleitoral tem muito disso. O servidor trabalha na área de informática, faz um curso de mestrado em informática, então ele, pela legislação de lá, da Justiça Eleitoral, ele teria direito a alcançar um nível imediatamente superior, ou um doutorado ou outro nível. Tem que guardar similitude com as atribuições do cargo. Então, eu pergunto, se um AT fizer um curso de pós-graduação em artes cênicas, por exemplo, isso vai ajudá-lo melhor nas suas atribuições, de formas que eu denego a segurança por não ver exatamente essa relação lógica entre o curso e a melhoria no exercício das suas atribuições funcionais. Desembargador Vanez. Presidente, a informação ao desembargador Amilcar e à Corte que no processo do mandato de segurança coletivo, em que o sindicato impetrou postulando as progressões, houve acordo firmado entre o Estado, o Tribunal e o sindicato, estabelecendo datas para a efetivação dessa progressão. Não sei se seria o caso de perda do objeto deste mandato de segurança, desembargador Amilcar, porque esse acordo já foi homologado com o calendário das progressões, inclusive as requeridas, sim, as requeridas anteriormente àquele mandado de segurança. Este ano? Este ano, recentemente. Foi feito um acordo, eu me recordo. Com o tribunal, com a presidência? Com a presidência e com a Procuradoria do Estado. Porque eu acho que nós temos aí um documento assinado com o Tribunal de Contas e com o Ministério Público, uma gestão com o Ministério Público a respeito de aumento de despesa com o pessoal. Eu só estou informando, desembargador Cláudio, não, eu estou me lembrando disso porque... Essa preocupação foi por isso que eu fiz o destaque aqui dessa situação. Porque isso é uma questão, vamos dizer, de ordem legal e que não apenas eu, mas outros tantos colegas que trabalharam nisso têm conhecimento pleno, o outro tem conhecimento pleno disso. Estou apenas alertando, mas a questão que eu coloquei sobre a qual eu baseei meu voto, com relação à similitude, à utilização, o aspecto utilitário do curso para o exercício das funções é outra questão, né? Desembargador Amilcar, tem alguma manifestação? Não, eu fiz esse alerta, como disse, por dever de lealdade, exatamente pela preocupação que o desembargador Cláudio Santos está externando aqui, porque na ocasião havia sido essa suspensão e tem a questão, até uma questão que é uma proposta legal, se não me falha a memória, que foi enviada pelo tribunal à Assembleia. Mas, como eu disse, eu estou adotando a posição que foi tomada pela Corte no julgamento do processo de relatoria do desembargador de Lermano, na data aqui, em setembro do ano próximo passado. Essa matéria foi submetida e a Corte, na ocasião, não fez qualquer digressão, inclusive com relação à eventual prejudicialidade. E essa prejudicialidade, desembargador Ibanez, eu não sei nem se eu poderia, com base na informação que consta nos autos, saber se realmente o pedido do impetrante realmente está prejudicado nessa situação.
porque não há qualquer informação a esse respeito nos autos. Esse é um ponto. O segundo ponto a ser que poderia restar a debate, na minha concepção, seria a questão levantada pelo desembargador Cláudio Santos, que seria a pertinência da especialização dele com a função exercida. Entretanto, como eu disse, adotei a posição tomada pela Corte no processo da relatoria do desembargador Dilermano, na qual essa situação não houve qualquer avaliação dessa pertinência. Então, é por isso que eu estou adotando, como já disse, a posição do desembargador Dilermano, que eu cito aqui no voto. Inclusive, demorei um pouco a trazê-la, apesar de estar pronto em virtude da publicação. Como estava pendente a publicação, eu aguardei a publicação do voto do desembargador Dilermano para trazê-la com a publicação. Inclusive, essa sessão funcional, ela não apenas no STJ, mas também no Supremo, é estritamente observada, toda a jurisprudência. A lei eleitoral exige pertinência absolutamente rigorosa com as atribuições do cargo. Vereador Glauber, só um esclarecimento, vereador Cláudio Santos. O requerente é servidor técnico, mas está à disposição da comunicação do Tribunal de Justiça, inclusive jornalista, que lida diariamente com a matéria em si. Inclusive, vereador Sarai, é a exceção do cargo. Mas a própria lei não está, estabeleceu esse critério. A lei fala genericamente, ainda que, claro, tenha pertinência à observação feita do vereador Cláudio, mas a nossa lei do plano de cargos e salários não estabeleceu. Não estabeleceu. Apenas ela fala na titulação. E não especificou. E, no caso, não tem essa exigência, desembargador, não é? Além dessa questão de fato que você está trazendo. Já de algum tempo. A lei diz, na linha A diz, os diplomas de graduação somente terão validade quando devidamente registrados por instituição de ensino superior credenciados pelo MEC. A linha B diz, os certificados de especialização somente terão validade se expedidos por instituição de ensino reconhecida. No caso, em apreço, os títulos de mestre e doutor, aí no caso é mestrado, somente terão validade quando expedidos por curso nacional credenciado pelo Conselho Federal de Educação. E ele só fala na pertinência, aí o parágrafo primeiro diz, os títulos a que se refere a linha A e B, que é a graduação e a especialização, somente terão reconhecidos para progressão se forem área de estudo diretamente relacionada com o cargo e as atividades do servidor. Não, mas só o primeiro e o segundo, o mestrado e o doutorado, não. Ele excepciona, a lei é clara nisso. Mas que é engraçado. Falando do aspecto teleológico da norma, né? Qual é o aspecto teleológico da norma? Vai ter ascensão se aquilo que ele aprendeu melhorou, se vir para ele executar melhor suas atribuições. É a questão de valor. Mas a lei aqui, o legislador aqui excepcionou o mestrado e o doutorado. Excepciona exatamente no caso ela não se refere a mestrado nem doutorado. Isso. Sendo relator do desembargador Amilcar, o próximo a falar é o desembargador Dilermano. Agora que tem a palavra. Uma ideia para se modificar. Não é? Precedente. O desembargador Dilermano tem a palavra. Acompanho o desembargador Amilcar. Desembargador Vigílio Macedo. Também? Desembargadora Zeneide. Acompanhe, senhor presidente, concedo. Desembargador Ibanez já se pronunciou. Desembargador Glauber Rego. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Desembargador Cornélio. Ele votou. Eu não. Eu? Desembargador Cornélio. Não. Como há notícia que houve um acordo, né, entre a presidência e o sindicato e o governo do Estado, e eu acho que, para não que se abra aqui um precedente com relação a outros servidores, talvez fosse bom juntar a cópia desse acordo nos autos para fazer uma melhor análise. Isso é uma questão de ordem. Pode ser suscitada, sim? Quem não veio os autos? Não. Você vai ser pé de vista? Não. É questão de ordem do desembargador Cornélio, eu apenas... Ele fez referência, informou a situação. Eu sei, mas eu estou pedindo, então, eu estou suscitando, então, essa cópia poderia vir por os autos? Está suspensa, mas que há alguma coisa. Poderia vir para os autos?
O relator, se ele quiser, ele pode requerer, né? Eu, como Já não sou está- já relator... está- mas ninguém fala a esse respeito. Eu sei, né, mas, a mas o situação. relator pode requerer. Mas então não vi necessidade disso, até porque o precedente não houve qualquer discussão a esse respeito, o precedente do desembargador. Mas tem um Lermando. acordo E tem as questões individuais e pessoais a respeito Então, dessa situação. eu vou votar para que a cópia do acordo venha para os autos. Aí depois eu analiso, eu peço vista e se for o caso. Pedindo vista? É. Vista ao desembargador Cornélio. Os demais aguardam? Os que votaram, tudo bem. Os que não votaram, aguardam o visto de voto. Passemos agora ao julgamento do processo de número 7. É um mandado de segurança da relatoria da desembargadora Zeneide. Por gentileza, identifique o processo e proceda. Seu voto. Que trata, senhor presidente, de progressão de servidora, da pretendida ascensão de segunda para a primeira classe. Estou dizendo da possibilidade, estou dizendo que ela preencheu os requisitos da legislação em vigor e eu estou concedendo, senhor presidente. Alguma manifestação a respeito? Consonância ministerial. Concede, né? Alguma manifestação a respeito? Aprovada a unanimidade, nos termos da relatoria. Passemos agora à extra pauta do dia. É o de número 8, da relatoria do desembargador Mauri Moura, que tem a palavra, por gentileza, identifique o processo. O 8 é o mandado de segurança com liminar em que impetrante comercial Jair Urbano de Queiroz Eireli, microempresa, advogado Dr. Lailson Emanuel Ramalho, impetrado secretário de Tributação do Estado do Rio Grande do Norte, procuradora doutora Juliana de Moraes Guerra. Esse processo, senhor presidente, também de matéria recorrente aqui na Corte. Alegue suspeição desse processo. A suspeição do desembargador Cornélio. E trata daquela questão relativa a TUST e TUSD, excelência. É matéria já recorrente, que há vários precedentes. No caso aqui, eu estou denegando a segurança na esteira da remansosa jurisprudência da Corte, ainda que com a respeitável divergência do desembargador Lermando Mota. Concluo pela concessão, é TUSD e TUST, questão de energia. O 9 não é do Cláudio? Não. É igual? 9 também, né? E o desembargador Vigílio, que tem dois, quais, desembargador? 19 e o 26 do desembargador Vigílio. Impedida o 19, a desembargadora Zeneide. Meu tem o 29 E o 26 e 37. e o 29, desembargador? 29 29, desembargador Ibanez. 37 também. E o 37. Alguma manifestação a respeito desses processos? Esses processos que foram enunciados, todos estão de acordo com os relatores? Aprovada a unanimidade e feito o registro. Agora, o processo número 11, da desembargadoria e desembargador Rebouças, que tem a palavra para identificar e proceder na forma. Está aí mesmo, senhor presidente, mandado de segurança, impetrante Francisca Cleide Sena da Cunha Silva, impetrante o secretário de Educação e da Cultura do Estado e da Administração. Sobre a matéria conhecida da Corte, eu estou concedendo a segurança atrás do professor da rede estadual de ensino, que pede promoção vertical, a ascensão do nível 3 para o nível 4, em face de conclusão de curso de graduação em pedagogia. A inércia da administração, ele tem o lapso temporal comprovado nos autos, cito precedente da desembargadora Judite, do desembargador Vigílio, desembargador de Lermando, desembargador Amilcar, em sintonia com a 13ª Procuradoria, estou concedendo a segurança, senhor presidente. Alguma manifestação a respeito? Aprovada a unanimidade nos termos da relatoria do desembargador. O número 12 também é de Vossa Excelência, a relatoria. Proceda, por gentileza. Está a emenda, senhor presidente. Número 12 e o 13 é a mesma matéria. 12 e 13. Respeito à policial militar que foi promovida e que não teve a implantação da respectiva remuneração. De respeito à Lei Complementar 463 de 2012, na esteira dos precedentes, eu estou concedendo a segurança em ambos, no 12 e no 13. Alguma manifestação? Aprovada a unanimidade no termo da relatoria. Senhor presidente, tem outros também, excelência. Tem? O 15 é igual. O 15 da relatoria do desembargador Saraiva. O 16 e o 17. O 16 e o 17, desembargador de Lermando Mota.
Tem mais. 30, 31, 32, 33. 31, 32, 33, 34. 33, 34, 35 35 e 39. e 39. Alguma manifestação a respeito? Aprovado nos termos da relatoria feita. Então, vamos olhar aqui na ordem, qual o próximo? É o número 18, da relatoria do desembargador Dilermano, que está impedida a desembargadora Judite Nunes. Número qual? Em mesa, desembargador. Sim, excelência. Proceda, por gentileza, de É o identificação. impetrante Francisco Henrique Moura de Bulhões, impetrado secretário da Administração e Recursos Humanos, condicional administrativo, mandado de segurança, servidor público estadual da Secretaria de Estado da Tributação, suposto ato ilegal e omissivo, preliminar de decadência para a impetração do mandamo suscitada pela Procuradoria de Justiça, servidor ativa que imputa a omissão da administração em promover a sua progressão funcional, relação de trato sucessivo, inexistência de atos de efeito concretos, rejeição da preliminar. E no mérito, excelência, pretensão de progressão funcional por antiguidade e merecimento. A emenda é grande, eu estou concluindo aqui pelo reconhecimento parcial do pedido para progredir por antiguidade em relação a um nível remuneratório, concessão parcial da segurança. Certo. Alguma manifestação a respeito? Aprovada a unanimidade nos termos da relatoria do desembargador Dilermano. 28, senhor presidente, que é igual. O 28 também impedida a desembargadora Judite Nunes. Tem mais algum? Tem, presidente. O meu é o 38. E o 38... Também concedendo parcialmente só a promoção por antiguidade. 38 da relatoria do desembargador Ibanez, impedidos as desembargadoras Judite Nunes e Maria Zeneide. O 38. Senhor presidente, só com relação à aposentadoria especial, tem o 27. O 27... Que eu estou denegando. O 27, o 27, né? aposentadoria especial denegada em face de não comprovação do tempo exigido pela lei. Certo. Alguma manifestação a respeito? A denegação, mesmo não há comprovação em contra-cheque de Não, pagamento da nada. gratificação? Isso, 27, Não né? comprovou os 25 anos. Pois não. Alguma manifestação? Certo, já registrado a posição de Vossa Excelência. Aprovada a unanimidade nos termos da relatoria. Passemos ao de número 20, cujo relator é o desembargador Virgílio Macedo, que tem a palavra para identificar e proceder na forma. Senhor presidente, do 20 ao 25. 20, 21, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. São todos de aposentadorias da área de saúde, notadamente médicos. Há comprovação documental do pagamento da gratificação nos olerites, também como nos casos específicos da perícia, em todos eles. Inclusive a previsão do que foi votado na última sessão da lavra do voto do desembargador Amauri, do caso da paridade. Eu estou aqui concedendo a segurança. Concedendo. Alguma manifestação a respeito? A minha, senhor presidente. É o quê? Essa novidade. Aposentadoria especial. Insalubridade. Sim. A comprovação documental Voto do recebimento. pela denegação. Votado pela delegação. Denegação com protesto de voto. Perício também não. Juntou perício também, foi? Perícia. Tem perício, desembargador Cláudio. Nos Que laudo pericial. Você tem o pagamento do desembargador Glauber de contra-cheque. Eu vou pedir vista. Tem perícia, eu vou pedir vista. Vista, vai pedir vista, desembargador Cláudio? Tem que identificar quais são os Se tem perícia, eu quero ver. Quero pedir vistas, documentos. Vista concedida ao desembargador Cláudio. Os demais O senhor aguardam. quer perícia de todos os processos, inclusive Já os votei, que tem gratificação, que aí o senhor pede no bolo. Pede vista. Eu já votei. Vista ao desembargador pode Cláudio. mandar. E os demais aguardam o voto visto. Já votei. Os que já votaram, já está consignado. Agora é na pauta anterior, o de número 41, da relatoria do desembargador Amauri, que pediu vista à desembargadora Judite. Em mesa, desembargadora? Excelência, não está em mesa, eu já informei, inclusive, o advogado que chegaram Certo. memoriais. Já muito 41 não mesa. O 42, desembargador Vivaldo, com vista ao desembargador Saraiva Sobrinho. Senhor presidente, o processo está em mesa. Eu devo dizer que eu estou acompanhando Sua Excelência, desembargador Vivaldo. Estou dizendo as razões porque, infelizmente, a matéria
já está bem definida e parabenizo, inclusive, Sua Excelência pela desenvoltura no voto, dando, infelizmente, improcedência à ação contrária ao entendimento do que pretendiam as partes. Acompanho, inclusive, minhas razões e o que eu peço juntada, senhor presidente. Certo, já. Alguma manifestação a respeito? Eu acompanho também o relator. Eu acompanho o relator. Também acompanho. Certo. A desembargadora Procedência. Zeneide recusa votar. Alguma manifestação mais? Então, o tribunal acompanha o voto, senhor relator, com as restrições já feitas. Aos processos que independem de pauta. O desembargador Vivaldo dispõe de 2 processos em mesa. Conflito negativo de competência, origem Quinta Vara Civil da Comarca do Natal, suscitante juiz de direito da Quinta Vara Civil da Comarca do Natal, entre partes Michel Costa Caxina, advogado Vanberto Balbino, entre partes seguradora líder de consórcios, advogado Rossan Inácio dos Santos, suscitado juiz de direito da Primeira Vara Civil da Comarca de Açu. Ementa, processual civil, conflito negativo de competência, estabelecido entre o juiz de direito da Quinta Vara Civil da Comarca de Natal e o juiz de direito da Primeira Vara Civil da Comarca de Açu. Ação de cobrança de seguro DPVAT, como reparação por danos materiais, demanda de natureza pessoal, faculdade do autor na escolha do foro para ajuizamento da ação. Foro do domicílio do réu, local do acidente ou de seu domicílio, súmula 540 do Superior Tribunal de Justiça. Ajuizamento da ação em comarca diversa, impossibilidade, precedentes jurisprudenciais desta Corte, conflito conhecido julgado para reconhecer a competência do juízo suscitante, em consonância com o parecer ministerial. O acidente foi em Panguaçu e ele ajuizou em Natal. Alguma manifestação? Aprovado os 2, né? Não, outra matéria é... Esse primeiro aprovado à unanimidade nos termos da relatoria. Outra origem é Juizado Especial Civil da Comarca, Civil e Criminal da Comarca de Areia Branca, suscitante, juiz de direito do Juizado Especial Civil e Criminal na origem, suscitante, juiz de direito da Juizado Especial Civil e Criminal da Comarca de Areia Branca, suscitado, juiz de direito da Vara Civil da Comarca de Areia Branca. Coserne entre partes, entre partes Francisca Barbosa da Silva, município de Areia Branca. Processual civil, conflito negativo de competência estabelecido entre o juiz de direito do Juizado Especial Civil Criminal e o juiz de direito da Vara Civil, ambos da comarca de Areia Branca. Ação ordinária de obrigação de fazer, com indenização por danos morais, ajuizamento em face do município e de concessionária de energia elétrica. Contribuição de iluminação pública, CIP, demanda cujo valor da causa é inferior a 60 salários mínimos. Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, a partir do que dispõe o artigo 2º, parágrafo 4 da Lei Federal 12.153, Resolução 47 de 2014 deste Tribunal, precedentes desta Corte, conflito conhecido julgado para reconhecer a competência do juízo suscitante em consonância com o parecer ministerial. Alguma manifestação a respeito? Aprovado à unanimidade nos termos da relatoria. Então, tem a palavra Vossa Excelência para a relatoria de 2 conflitos. Estão em mesa, senhor presidente. O primeiro é idêntico ao que o desembargador Vivaldo relatou por último, da querida comarca de Areia Branca, suscitante ao juízo especial civil e criminal e suscitada é a Vara Civil da comarca de Areia Branca. Também de respeito à concessionária de energia elétrica, contribuição de iluminação pública, demanda cujo valor é inferior a 60 salários mínimos, eu estou decidindo da mesma forma que o desembargador Vivaldo na esteira dos precedentes desta Corte. É como eu estou votando, senhor presidente, em sintonia com a 6ª Procuradoria de Justiça. Alguma manifestação a respeito? Aprovado nos termos da relatoria. O segundo conflito, senhor presidente, vem da comarca de Mossoró, suscitante ao juiz da 2ª Vara Criminal e o suscitado ao juiz de direito do Juizado Especial Criminal de referida comarca, que diz respeito a concurso material de crimes, somatório das penas máximas abstratamente impostas, ultrapassagem do limite previsto no artigo 61 da Lei de Juizados Especiais. Eu digo que esta Corte já pacificou o entendimento de que a competência para o processo de julgamento dos crimes definidos como de menor potencial ofensivo, praticados em concurso material, será definida pela soma das penas máximas combinadas em abstrato para cada delito. E estou, senhor presidente, em sintonia com o parecer ministerial,
julgando improcedente o conflito. É como eu estou votando, senhor presidente. Alguma manifestação a respeito? Aprovada a unanimidade nos termos da relatoria. Agradeço a Vossa Obrigado, Excelência. desembargador. Agradeço a Restabelecendo a ordem, conceda a palavra ao desembargador Saraiva para a relatoria de um processo de conflito. Senhor presidente, realmente eu anunciei a presença desse processo em mesa. Tem a ver com os conflitos julgados agora pelos eminentes desembargadores João Rebouças e Volta, portanto, eu não vou apresentá-la a julgamento para análise de um aspecto que me chamou bastante atenção. Certo, justificado. Muito obrigado. Conceda a palavra ao desembargador Amilcar para... Tem 3 processos. Tenho 3 conflitos, Excelência. O primeiro é o conflito de competência 2017-090-90-8, suscitante o juiz de direito da 16ª Vara Civil da Comarca de Natal e o suscitado do 12ª Vara Civil da Comarca de Natal. E digo na emenda, Excelência, que conflito negativo de competência instaurado entre o juiz de direito da 16ª Vara Civil e o juiz de direito da 12ª Vara Civil, ambos da Comarca de Natal, sem eleição por danos morais, como tanto declaratória desconstitutiva de débito para retirada do nome do Serasa SPC, alegação de conexão por prejudicialidade e inocorrência, falta de identidade de partes de causa de pedir, risco de decisão conflitante estão caracterizados, débito oriundo de relação jurídica distintas, ainda que propostas pela mesma parte autora, na incidência do parágrafo 3º do artigo 55 do novo Código de Processo Civil. Conflito conhecido para declarar a competência do juízo suscitado. E cito precedente, senhor presidente, aqui no meu voto, do desembargador Glauber Rego e da desembargadora Judite e da desembargadora Maria Zeneide, desembargador Ibanez, entre outros. Senhor presidente. Alguma manifestação a respeito? Aprovado ou anulado nos termos da relatoria. Tem mais 2. O conflito 2017-010-904-9, onde é suscitando o juiz de direito do Juizado Especial Civil e Criminal da Comarca de Areia Branca e o suscitado do juiz de direito da Vara Civil da Comarca de Areia Branca, essa situação é semelhante à do desembargador Vivaldo. Trata aquela questão de COSIP. E trago também precedentes da Corte, aqui a respeito da matéria, do desembargador João Rebouças, do desembargador Vivaldo, e em harmonia com o parecer da 7ª Procuradora de Justiça, voto pelo conhecimento do presente conflito para declarar como juiz especial civil e criminal da Comarca de Areia Branca. Ora suscitante. Alguma manifestação? Aprovado ou anulado nos termos da relatoria. O último. O conflito negativo de competência 2016-016-185-7, onde é suscitante o juiz de direito do Juizado Especial Civil e Criminal da Comarca de Apodi, suscitado o juiz de direito da Vara Civil da Comarca de Apodi. Senhor presidente, esse também registra precedentes aqui da Corte, que eu trago a palavra para exemplificar o desembargador Glauber, de Vossa Excelência, e da desembargadora Zeneide. Ação civil pública movida pelo Ministério Público na condição de substituto processual de participa suficiente, busca tratamento cirúrgico de intervenção coronária, percutânea, angioplastia com implantação de estente farmacológico, valor da causa inferior a 60 salários mínimos, processamento pelo Juizado Especial da Fazenda Pública, cabimento da ação civil pública para a defesa dos direitos individuais indisponíveis, que não se incluem nas seções do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 12.153 de 2009. Competência absoluta do Juizado Especial, legitimidade do Ministério Público para atuar nos juizados especiais em defesa de pessoa determinada, suposta necessidade de perícia que não afaste a competência absoluta do Juizado Especial e da Fazenda Pública, precedentes do STJ e desta Corte, reconhecendo procedente do conflito e declarando o Juizado Especial Civil e Criminal da Comarca de Apodi, hora suscitante, como competente, senhor presidente. Alguma manifestação? Aprovada a unanimidade nos termos da relatoria do desembargador Amilcar. O desembargador Vigílio dispõe de um conflito. Proceda, por gentileza, identificação e voto. Conflito negativo de competência 2017, 7797-9, onde o suscitante é o juiz de direito da 21ª Vara Civil da Comarca de Natal e o suscitado é o juiz de direito da 20ª Vara Civil da Comarca de Natal. É uma ação de registro de óbito fora de prazo, conflito negativo de competência entre o juiz de direito da 21ª Vara Civil da Comarca de Natal e a 20ª Vara Civil da mesma comarca. Competência fixada pela Lei Local do Óbito, artigo 32, inciso 4 e 5º da Lei de Organização Judiciária Estadual. Logradouro que integra a primeira zona da capital. Artigo 217 da Lei de Organização Judiciária Estadual. Fixação da competência do juiz suscitado.
conflito conhecido para declarar a competência do juiz da 20ª Vara Civil da Comarca de Natal e o fato assim votando em consonância com o parecer da 20ª Procuradora de Justiça, senhor presidente, como voto. Alguma manifestação? Aprovada a unanimidade nos termos da relatoria. A desembargadora Zeneide dispõe de um processo. É o último dos conflitos. Pois é, senhor presidente, é entre o suscitante é o juiz de direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Natal e o suscitado é o juiz de direito do 1º Juizado Especial Criminal da Comarca de Natal, entre partes Ministério Público, Evalice Peniche e Mônica Rossi. E trata-se aqui de uma lesão corporal de natureza levíssima, né? E vem... É crime de menor potencial ofensivo e em consonância ministerial, eu estou dizendo da competência do juízo suscitado, que é o 1º Juizado Especial Criminal. Alguma manifestação a Trazendo respeito? várias construções desta corte, desembargador Cornélio, desembargador Ibanez, a respeito. Aprovada a unanimidade nos termos da relatoria da desembargadora Zeneide. Tem um processo agora de embargos infringentes, cuja relatoria é minha, e, em consequência, eu passo a presidência ao desembargador Amauri. Pois não, senhor presidente. Assumo a presidência com muita honra e passo a palavra a Vossa Excelência. É um processo visto, de eu pedi vista. Pois não, excelência. É os embargos infringentes de número 2017 010 5869. Tem o seguinte teor que está disponibilizado. Trata-se de embargos infringentes pelo qual a parte interessada busca a prevalência do voto vencido do relator, desembargador Saraiva Sobrinho, proferido nos autos da apelação criminal número 2017 002100-6, na qual votou pela absolvição do réu, reconhecendo a ausência de tipicidade delitiva. Após o voto do desembargador Cláudio Santos, que, acompanhando a divergência, igualmente decidiu pela absolvição do réu, fazendo alusão a um precedente de minha relatoria. Pedi vista do processo para melhor examinar os fatos. Por ocasião do julgamento da apelação, objeto dos presentes embargos, divergi do relator por entender que a materialidade e a autoria restaram efetivamente comprovadas, frente à existência do exame de etilômetro, que acusou a concentração de 0,4 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, quantidade essa superior ao limite de 0,3 miligramas litro, estabelecido no artigo 306, parágrafo 1º, inciso 1 da Lei 9.503, e diante dos depoimentos dos policiais colhidos em juízo e na fase extrajudicial. O posicionamento, então firmado, seguiu, sob minha ótica, o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, porquanto a prova técnica consistente do exame acima aludido, aliada aos depoimentos feitos pelos condutores, demonstraram a tipicidade do crime, inexistindo nos autos qualquer insurgência sobre a funcionalidade do aparelho. Quanto ao julgado de minha relatoria, citada pelo desembargador Cláudio Santos, registro que o caso concreto difere do aqui analisado. Naquele, o teste etilômetro não foi realizado de forma satisfatória, vindo o réu a se negar, em momento posterior, a realizar novo exame. O magistrado, na sentença, firmou convicção no sentido de que não ficou constatada a alteração da capacidade psicomotora, visto que não se demonstrou, fosse pela prova testemunhal, fosse pelo termo de constatação, quaisquer dos sinais que indicariam tal alteração. Dessa forma, mesmo considerando as razões recursais ora postas e levando em conta os votos consistentes já proferidos pelos integrantes deste colegiado, ratifico o pronunciamento efetuado quando do julgamento da apelação, mantendo a condenação imposta, acompanhando o voto do relator. O voto visto está disponibilizado. Senhor presidente, só registrar que no dia 27 eu não estava e nesse também eu não voto. Pois não, Obrigada. doutor Zeneide. Apenas para resumir. Senhor presidente, só
verificar o meu voto divergente. Não, se o presidente é ele, claro. Momentaneamente. Mas queria só examinar no processo o meu voto, a conclusão do meu voto que é divergente. Provendo os embargos, acompanhando a divergência inaugurada pelo desembargador Saraiva Sobrinho. O relator do desembargador Ibanez. Então, desembargador Gilson, o voto de Vossa Excelência que eu trouxe à colação no meu voto diz o seguinte: conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Artigo 306, cap do Código de Trânsito. Sentença absolutória, ausência de provas, ocorrência, inexistência de prova técnica. Dúvida na comprovação da capacidade psicomotora por outros meios, indúbio pro réu. Então é a mesma tese que eu estou adotando aqui, indúbio pro réu. Porque Vossa Excelência entende que precisa de outras provas complementares, e eu também assim entendo. Só para esclarecer porque eu trouxe o voto de Vossa Excelência. Desde que Vossa Excelência... Agora cada caso é um caso. Não teve o teste etilômetro. Pois não, Excelência. Vamos seguir, então. Apenas para resumir, o desembargador relator, Ibanez Monteiro, vota pelo desprovimento dos embargos infringentes, acompanhado pelo desembargador Glauber Rigo, agora pelo desembargador Gilson Barbosa, no pedido de vista, e o desembargador Cornélio. O desembargador Amilcar também já votou, acompanhando, divergência do desembargador Saraiva Sobrinho. Não, digo na Câmara. Então, o desembargador Cláudio Santos acompanha a divergência provendo os embargos. Desembargadora, pela ordem, desembargadora Judite Nunes, como vota Vossa Excelência? Eu acompanho o relator, Excelência. Acompanha o relator. Desembargador João Rebouças, como vota Vossa Excelência? Desprovendo os embargos. Desembargador Vivaldo Pinheiro, como vota? Excelência, a matéria foi bastante discutida e chamou a atenção, e eu elaborei um pequeno voto. Não vou ler, mas disponibilizei. Chamo a atenção apenas, resumidamente, eu digo, enquanto os eminentes relator e revisor entende que o crime de embriaguez ao volante caracteriza-se como de perigo abstrato, não se fazendo necessária, portanto, a demonstração da potencialidade lesiva da conduta, o eminente desembargador Saraiva Sobrinho, seguido neste momento pelo desembargador Cláudio Santos, fundamentam que apenas o teste de etilômetro não é meio hábil para condenar o embargante, sem que seja comprovada alteração em sua capacidade psicomotora. Citei os dois porque o voto já tinha sido elaborado na sessão anterior. E digo, na espécie, o núcleo da controvérsia consiste em saber se a realização do aludido teste, concluindo pela presença de dosagem etílica em quantidade superior ao mínimo previsto na lei, tem o condão de, por si só, configurar o delito de embriaguez ao volante. Entendo que sim, ao filiar-me à corrente que considera constituir hipótese de perigo abstrato, manifestando-se a respeito da matéria, o eminente ministro Félix Fischer, nos autos do habeas corpus tal, ao comentar a nova redação do artigo 306, esclarece. Aí eu transcrevo aqui, na parte que interessa, quando o ministro diz que, ora, do exame do dispositivo legal, deve-se asseverar que a alteração legislativa não teve o condão de descriminalizar a conduta de dirigir veículo automotor em concentração superior ao descrito na norma, pois a aferição da alcoolemia, por meio dos instrumentos pertinentes, é apenas uma das formas de aferição da alteração da capacidade psicomotora incompatível com a condução de veículos. Mais adiante ele diz, basta apenas o perigo abstrato para a incidência do tipo previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo possível a aferição da dosagem alcoólica acima do limite previsto em lei pela sujeição ao etilômetro, como na hipótese. Portanto, no tipo penal sob análise, basta que se comprove que o motorista conduzia veículo automotor apresentando concentração igual ou superior a 0,3 mg de álcool por litro de ar alveolar, ou ainda igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue. No caso, aí eu digo aqui, no caso trazido a julgamento, a elementar do tipo penal restou constatada justamente por meio de exame de etilômetro, apontando que o embargante tinha concentração de 0,4 mg de álcool.
Cito um precedente bem recente da ministra Maria Tereza de Assis Moura, dia 2 de maio de 17, que ela diz: a alteração da capacidade motora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência consoante o parágrafo 2º do artigo 306 do Código de Trânsito, é regra de cunho relativa à prova que poderá ser constatada por teste de alcoolemia, como na hipótese, ou outros meios de prova em direito admitidos, sendo despicienda a demonstração de efetiva potencialidade lesiva da conduta. Cito precedente também do STJ, do ministro Joel Paciornik, de fevereiro de 17, dizendo a mesma coisa, o voto está disponibilizado, eu não vou ler. Precedente do ministro Barroso, 23 de 9 de 16, e concluo diante de tais considerações, acompanhando o relator, negando provimento aos embargos infringentes, pedindo todas as venhas aos que entendem diferente. O desembargador Saraiva já votou. Por não, deferido o pedido de juntada do voto do desembargador Vivaldo Pinheiro. Do desembargador Dilermando Mota, como vota Vossa Excelência? Excelência, eu voto acompanhando a divergência, conforme o desembargador Saraiva Sobrinho, dando provimento aos embargos. O desembargador Vigílio Macedo. Ocupou o relator, senhor presidente. Com o relator. Proclamando, então, o tribunal, por maioria, desproveu os embargos nos termos do voto do relator, vencidos os desembargadores Cláudio Santos, Saraiva Sobrinho e Dilermando Mota, que lhes dava provimento. Devolvo a presidência a Vossa Excelência. Senhor registrante, vencido, mas não convencido. Receba a presidência e voltemos ao julgamento. Passemos ao de número 44, da pauta anterior, cuja relatoria desembargador Amilcar, que tem a palavra. Que é o agravo regimental em mandado de segurança com liminar. Trata-se de insurgência contra indeferimento de pedido de justiça gratuita. Pleito formulado por policial militar, agregado à corporação de 93. A ausência de provas das despesas mensais impetrantes, mandando que não admite ilação probatória documentados como demonstração de vencimentos em montante incompatível com a graciosidade e justiça. Fragilidade financeira não comprovada, agravo conhecido e não provido, senhor presidente. Alguma manifestação? Aprovada a unidade nos termos da relatoria. O de número 45 é da relatoria desembargadora Maria Zeneide, que tem a palavra. Já identificado, Vossa Excelência, aqui trata-se daquela greve na área pública, na área de saúde pública. O desembargador Amilcar concedeu e assegurou o percentual de 70%, e eles estão aqui reclamando, e nós sabemos que até 100% desse pessoal da área de saúde ainda é pouco para atender a população, e eu estou conhecendo, mas desprovendo. Estou mantendo a decisão do desembargador Amilcar. Alguma manifestação? Aprovada a unanimidade nos termos da relatoria. Passemos agora à pauta do dia e vejamos o de número 46, cujo relator é o desembargador Amaury Moura, nosso decano. Presidente, trata-se de embargo de declaração em mandado de segurança, em que embargante está do Rio Grande do Norte, embargado Pedro Vicente Ferreira Júnior. Nos embargos, senhores embargadores, o Estado aqui aponta a omissão no acórdão desta Corte, que enfrentou aquela matéria que trata de nomeação de candidatos através de diário oficial, quando, na verdade, essas convocações deveriam ser feitas pessoalmente. A jurisprudência desta Casa já tem assentado esse entendimento. No caso, a segurança foi concedida, e aqui eu constato que não há qualquer omissão ou contradição nos embargos, tirado somente para efeito de pré-questionamento, eu estou conhecendo e rejeitando. Por entender, não há omissão nem contradição no acordo embargado. Alguma manifestação a respeito? Aprovada a unanimidade nos termos da relatoria. O seguinte é o número 47, da relatoria do desembargador João Rebouças, que tem a palavra.
Senhor presidente, eu requeiro para reiterar de pauta que houve, para republicar, correto, Certo. que houve um pequeno lapso na publicação. Deferido. Passemos ao de número 48, que é da relatoria do desembargador Vivaldo Pinheiro. Por gentileza. Em mesa, excelência, agravo interno e mandado de segurança. Agravante Sueli Mendes, advogado João Arthur Silva, consorte passivo Ana Virgínia, advogado Rodrigo Alves Romão, agravado Procurador-Geral de Justiça, ente público do Estado do Rio Grande do Norte. Emenda, processual civil administrativo, agravo interno e mandado de segurança. Indeferimento pelo Procurador-Geral de Justiça, adjunto, do pedido de lotação permanente formulado pela autora da ação mandamental. Filho portador de autismo, liminar deferida. Posterior decisão monocrática que reconheceu a incompetência desta Corte de Justiça para o processamento e julgamento da demanda, mantendo-se, porém, a lotação atual da agravante até o julgamento final do mandamus. E resignação autoral, não acolhimento, ato administrativo que foi praticado pelo Procurador-Geral de Justiça adjunto, que, inclusive, também prestou as informações solicitadas. Aplicação do enunciado da súmula 510 do Supremo Tribunal Federal, manutenção do deciso agravado, precedentes jurisprudenciais desta Corte, recurso conhecido e desprovido. Algum esclarecimento, se for necessário, poderei prestá-la. Alguma manifestação a respeito? Aprovada, mandado nos termos da relatoria. O de número 49, que é o seguinte, é da relatoria do desembargador Delermano Mota, que tem a palavra. É o agravo interno, onde é agravante do Estado do Rio Grande do Norte, e agravado Maílde Barreto da Silva Maia. Mandado de segurança coletivo, pretensão de incidência do artigo 85 do novo Código de Processo Civil, ou o artigo 1º da Lei 9494/97, impossibilidade. Condenação em honorários que deve observar a regra processual vigente no momento de sua fixação. Análise conforme o CPC de 73 e a súmula 345 do STJ, que conferia interpretação ao artigo 20, parágrafo 3º do CPC de 73. Entendimento firme no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas, inexistência de elementos aptos a modificar a decisão recorrida, manutenção do deciso, agravo interno conhecido e desprovido. Alguma manifestação? Tenho, presidente. O desembargador Ibanez tem a palavra. Esse assunto discutido, os honorários devidos pela Fazenda Pública em execução não embargada, me parece ser o tema da repercussão geral 973 do STJ. Então, penso que a hipótese é de suspender o processo para aguardar a decisão do tema afetado na repercussão geral. Certo. Alguma manifestação a mais? No caso, então... Qual é o tema? Qual é? 973, STJ, que diz respeito a essa questão, exatamente a dúvida entre a aplicação do artigo do Código, que trata dos honorários, e aquele dispositivo que diz que nas execuções não embargadas a Fazenda Pública não paga honorários. E aí o STJ admitiu a repercussão para discutir a questão. O relator com a palavra. No caso, a fixação foi anterior, então não se aplica. A fixação foi anterior. Não, foi fixado anteriormente, mas ainda há discussão em curso, né? Tanto é que tem um agravo regimental agora decidido em julgamento na Corte. E aí, quando o STJ reconhece a repercussão, determina o sobrestamento dos processos em curso. Esse processo, a meu ver, ainda está em vista, mantém o voto. Então, vamos tomar o voto, já que o relator mantém a sua posição. Próximo a se manifestar é o desembargador Vigílio, que tem a palavra sobre esse fato de ter duas posições, a do desembargador Ibanez e a do desembargador Delermano, relator. Senhor presidente, é fato que essa matéria foi levada à repercussão geral sobre o tema 973 no STJ. Então, se é sabido e consabido de que todos os temas em julgamento, se eventualmente vierem a ser objeto de uma repercussão geral e a consequência válida, por consequência, a suspensão dos processos, não tem o porquê não fazê-lo. Em virtude disso, eu acato a questão de ordem do desembargador Ibanez, no sentido de recomendar
a suspensão do julgamento do processo enquanto perdure o julgamento final pelo Superior Tribunal de Justiça a respeito dessa matéria. Como eu voto? Certo. Desembargadora Maria Zeneide. Também. Pede vista. A desembargadora Zeneide pede vista. Os demais aguardam o voto vice-desembargadora Zeneide. Passemos agora ao processo de número 50 da relatoria da desembargadora Zeneide, que está impedida a desembargadora Judite Nunes, conforme anotações feitas aqui. Senhor presidente, 50, desembargadora. eu vou ler a ementa. E aqui trata-se Constitucional Administrativo, agrado interno, em deferimento do pedido de aposentadoria especial em sede liminar, por se tratar de medida de natureza satisfativa. O voto está disponibilizado. Eu estou suscitando de ofício, daí a fala do Ministério Público. Enfim, eu não estou conhecendo, exatamente porque o pedido, ela quer que, de forma liminar, seja concedida essa aposentadoria especial, e eu estou dizendo que possui caráter satisfativo. Estou trazendo várias construções de vários tribunais, do STJ, de outros, e desta corte do desembargador Cláudio Santos. E eu estou seguindo meu voto nesse sentido, não conhecimento. Certo. Há alguma manifestação a respeito? Desembargador Ibanez. Manifesto mesmo. Não conhecimento do agravo, excelência. Ela não conhece do agravo. Desembargadora Zeneide? Não conheço do agravo. Exato. Não conhecendo do agravo. Sim. Ou rejeitando o agravo? Isso. Não conhecendo. Então, não conhecendo, não viria a julgamento. Não viria a julgamento pela Corte. Agora, se Vossa Excelência rejeita o agravo interno... Não conhecendo. Então, não Então, conhecendo, eu não retiro posso de mesa examinar, para né? examinar Porque melhor. A relatora não conhece do agravo, Retirado. aplica-se aí no caso. É verdade. Ela quer fazer um reexame da matéria, Isso, então? não mesa. Verifica, Não mesa. então. Passemos ao seguinte, é o de número 51, cujo relator é o desembargador Ibanez e suspeição do desembargador Cláudio Santos. Tem a palavra para identificação e proceder ao voto. Perfeito. Então, ação penal originária de 2017, 50.57.1. O Ministério Público, o réu Laerte Ney Paiva Fagundes. Senhor presidente, esse tema já foi trazido aqui a julgamento em processo de minha relatoria. Houve debates e divergências. Então, o tema é bem polêmico para o julgamento. Não sei se seria o caso apenas de relembrar quais são as questões discutíveis e a cada relator ter condição de votar, ou se seria necessário fazer o voto detalhado, relatório e demais fundamentação. O voto foi disponibilizado, Está sim disponível. Se foi disponibilizado, se algum desembargador achar que precisa... Pronto, já tem um voto. Então, pronto, já tem um voto. Então, a ação penal originária, que é a questão da denúncia oferecida em relação ao artigo 10 da Lei 7.347, de 85, que é a omissão de fornecimento de dados técnicos dispensável para propositura da ação civil pública por prefeito municipal, dispensabilidade das informações técnicas solicitadas, possibilidade de adquirir os documentos em outros órgãos da administração pública, ausência de justa causa, artigo 395, segundo do Código de Processo Penal, princípio constitucional da não incriminação, e assim eu estou votando pela rejeição da denúncia. Eu defendo que, no caso de produzir prova contra si, não caracteriza o crime. O cidadão não é obrigado a produzir prova incriminatória. Então, essa discussão nós tivemos aqui com mais detalhes nos debates naquela ocasião, e eu defendi esse ponto de vista. A divergência, me parece, de um dos desembargadores, o desembargador Anilca. Era isso aí que eu ia até pedir vista do processo para ver direitinho a situação, porque me parece que aí é prefeito, não é isso? É prefeito, sim. Eu não sei se aí se trata de saber se são documentos públicos, se ele teria ou não
o direito de omitir esses documentos para se livrar de algum crime. Então, Pronto. gostaria de pedir vista. Pois é, o meu voto... Desembargador, só para registrar- pede vista, Amilcar? Desembargador Amilcar. Os demais aguardam? Não, só registrar, senhor presidente, como eu já havia antecipado, que acompanha o relator, mas com fundamento diverso, que também consta no voto do desembargador Ibanez, que é a ausência de justa causa em razão de que esses documentos havia possibilidade do Ministério Público buscar em outro ambiente e não necessariamente do prefeito. Consta do voto dele. Inclusive também que não foi demonstrada a indispensabilidade dessa documentação. Também então, consta do voto. que também consta do voto do relator. Então eu acompanho o relator, senhor presidente. Senhor presidente, não, eu gostaria, senhor presidente, com a devida vênia do desembargador Amilcar, eu gostaria de acompanhar o relator de logo votar. O desembargador Saraiva, desembargador Tenir. Alguém mais quer manifestar o voto ou aguarda o voto? Eu aguardo. Os demais aguardam o voto visto e os que já votaram já foram feitas as anotações. Passemos ao processo número 52, da relatoria do desembargador Glauber Rego, que tem a palavra. Não mesa, senhor presidente. Não mesmo. Vamos agora ao de número 54. Vossa Excelência. 53. Que aí eu passo a presidência ao desembargador Mauri. Assumo a presidência e passo a palavra a Vossa Excelência. O voto está disponibilizado e a emenda me parece suficiente. Embargo de declaração em agravo interno, recurso interposto contra a decisão que inadmitiu recursos especiais extraordinários. Recurso extraordinário também inadmitido ante o óbice da súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. Não conhecimento do agravo interno por inadequação recursal. Erro grosseiro. Alegação de contradição no acordo. Inocorrência. Pretensão de rediscutir a matéria já julgada. Impossibilidade. Rejeição dos embargos. Repito, está integralmente disponibilizado. Alguma divergência? Rejeitado a unanimidade de voto, nos termos do voto do relator, devolvo a presidência de Vossa Excelência. Recebo a presidência. Julgados os processos físicos, passemos agora ao julgamento com o procedimento virtual. Há, inclusive, uma assessora aqui do tribunal para qualquer necessidade, se algum desembargador tiver. Senhor presidente, já votaram? da minha parte, eu já tinha adiantado o meu voto. Inclusive, quando eu fiz, já tinham 5 colegas que já tinham adiantado o voto dele. Então, não Todos sei se votaram já foram acompanhando o computados. relator. Já votei também. Tem mais alguém que faltou? Todos votaram pelo improvimento do recurso, conforme anotações aqui informatizadas. Pronto. Declaro encerrada a sessão do pleno desta data. Muito obrigado a todos.